Gente, começou então o primeiro podcast aqui no Tricô.40 ao vivo. E o pessoal aqui tá controlando. Me fala aí, tá tudo ok? Tá todo mundo? Já tá aparecendo um monte de gente aí? Luana, chama o pessoal pra entrar. Oi, gente, vamos entrar, pelo amor de Deus, que a gente tá nervosa aqui. Eu tô nervosa, tá todo mundo nervoso. Tô te vendo, tá? Tá me vendo? Ah, então é isso. Eu tô bonita, pelo menos? Tá linda. Porque hoje eu fiz uma produção pra receber a Luana. Gente do céu, nem precisava. Pra mim é uma honra estar aqui, Anne. Olha, verdade. eu quero te agradecer muito pela sua simplicidade, pela sua abertura de portas para mim, pro Tricô.40. Essa é uma filosofia minha de que as mulheres precisam estender a mão, né, umas para as outras. Sim. Precisamos parar com esse âmbito que vem há um tempo, né, de competição, que vem reforçando isso. E eu te agradeço muito, porque em nenhum momento você se opôs, você, pelo contrário, vestiu a bandeira aqui do podcast e levantou as redes sociais pra gente. Então, muito obrigada por você estar conosco aqui hoje. Obrigada pra mim é uma grande honra. Eu queria ter vindo antes, né? Mas não deu muito certo. E o que você fala é muito verdadeiro. Eu li uma frase essa semana que falava assim: eu não sei porque as mulheres competem umas com as outras, mas também não tô tendo nem tempo de descobrir por quê, porque eu tô trabalhando para ter espaço para outras mulheres, é isso. Eu não sei, não quero saber por que existe essa rivalidade e eu não tenho tempo de descobrir, e a gente aqui tá demonstrando que a gente não tem tempo de descobrir por que isso tá acontecendo, porque a gente tá trabalhando para que haja espaço umas para as outras. E aqui é um espaço para você, mulher, que está nos acompanhando, que tá aí conhecendo o Tricô.40, que é mais do que um podcast, é uma rede de nós mulheres aqui. Exatamente. Nós mulheres policiais, mas uma forma de incentivar as outras aí que nos acompanham, que idolatra aí a Luana, porque eu vejo o fã-clube dela, já entrou em contato aqui pelo Tricô.40. Ai, um beijo. Manda ela mesmo. Cuida muito bem ali. Eu tenho alguns perfis, né? Pra mim é tudo muito surpreendente, assim. E eu não consigo, inclusive, me ver nessa posição. Pra mim é tudo colega, porque rede social pra mim sempre foi de fazer amigos, né? Uhum. Nossa, quantos amigos você tem no Orkut? Nossa, lembra Orkut. dessa história? Nossa, fulana é popular. Eu não queria lembrar do Orkut, não, mas eu lembro. Eu também não queria, não. Mas você lembra assim que tinha 100% legal, 100% sexy? Tinha aquelas comunidadezinhas lá. Exatamente. Nossa. Então, assim, pra mim, rede social sempre foi isso, né? Um lugar de fazer amizade, fazer contato. Então, até hoje eu enxergo a rede social ainda assim. Então, tudo pra mim é um café com os amigos, né? A gente vai bater um papo igual eu tô aqui com você. E é isso mesmo, aqui é um tricôzinho aqui de mulher .40, porque é referente a um calibre, né? Exatamente. Que já usamos, mas aqui no DF a gente já tá na 9mm. Mas é uma forma de trazer essa referência desse ambiente policial e feminino. Sabe que a gente tem uma coisa em comum aí, né? Que é Dia dos Namorados chegando, eu e a Luana temos uma coisa em comum. Mas calma, gente, não é nada demais. Olha a cara dela assustada aqui. É a Urban. A Urban fez questão de mandar os óculos pra Luana. Eles me mandaram, que é um parceiro aqui do Tricô.40, a Urban. Oba. E quando eles ficaram sabendo que você estaria aqui ao vivo, no nosso primeiro ao vivo, eles fizeram questão de encaminhar um presentinho pra vocês. Ai, que lindo. E aqui em homenagem à Luana, a Urban e o Tricô.40 nessa parceria, eu quero deixar, com certeza, o presente. Mas mais que isso, lembrar que a Urban... Eles estão com o cupom dos Dias dos Namorados. E aí, por isso, dos namorados. Muito obrigada, Luana. E a Urban também, que está conosco. Tenho certeza que eles estão acompanhando aí no ao vivo. Ai, que lindo, gente. E lembre, gente, cupom lá na Urban. Urban tem os melhores óculos do mercado, com proteção. Ai, e eles lançaram um cupom namorados, 50% de desconto. Ai, não vou botar pra não, né? Pra não estragar a maquiagem. Eu não ia falar, mas é por isso. Mas é lindo, lindo. E eu sou fã de 2 óculos lá, sabe? Nossa, lindo. Olha Mostra isso, aí gente. pra eles, Luana. Maravilhoso, gente. Eu gosto muito do Six Sides. Eu amo os Six Sides deles e o Winter. Pra mim são os 2 melhores óculos. Mas assim, de vez em quando eles me surpreendem. Sabe aquele óculos que você fala assim, gente, será que isso vai ficar bom? E fica maravilhoso, fica lindo, né? Eu fico chocada. Muito legal. Nossa. Obrigada. Gente, e eu agradeço daqui. Né? Pois é. E daí é essa nossa sintonia aqui de parceiros. Eu agradeço muito a Urban. Mas vamos começar a conversar
conversar, né? Vamos começar a papear, tricotar aqui. E o pessoal aí que tá nos assistindo, mande aí mensagem, mande direct. Eu pedi pro pessoal entrar para poder mandar dúvidas também que tiverem, porque eu falei assim que era um podcast para conversar com mulheres, né? Isso. Principalmente você, mulher que quer ser policial. Aí eu acho que, não sei se todo mundo me conhece, eu sou delegada de polícia aqui, e aí você se apresenta e conta também, né? Isso. Bom, eu vou começar então, vamos começar esse bate-papo. Eu sou Anne Matias, eu sou policial civil aqui no DF. Com muito orgulho, amo a minha instituição, trabalho com violência doméstica na Delegacia da Mulher e eu tenho a honra de receber aqui a Luana Davico, que é uma referência pra gente também, mas quero deixar ela falar aí quem é a Luana Davico para iniciarmos o nosso tricô. Nossa, mas quem é a Luana Davico nem eu sei me definir. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis para mim definir quem eu sou. Porque muitas das vezes a gente se define pelo nosso trabalho, né? E eu já me perguntei, quem que é a Luana fora do trabalho? Quem é a Luana fora das redes sociais, né? Então, todos os dias eu tenho construído, mas uma coisa que eu tenho certeza é que se há algo na vida ligado à missão de vida, eu acho que é ajudar outras mulheres. Uhum. O meu posicionamento, seja como delegada de polícia, o meu posicionamento seja como professora, seja como na Parabelo, em todos os cantos que eu vou, é ajudar outras mulheres nas redes sociais. Então, assim, as minhas escolhas são voltadas para essa bandeira mesmo, que nós mulheres podemos conquistar mais, vamos conquistar mais e devemos ajudar umas às outras. Então, se eu puder fazer parte ali, nem que seja de um pedacinho dessa bandeira se erguendo, eu quero ser esse pedacinho e eu já vou estar feliz. Que massa, eu acho muito legal esse propósito de vida, né, de ajudar as outras mulheres aqui. E eu queria saber de você, assim, como que era a Luana antes de entrar na polícia, né? A Luana ali adolescente, sem esse foco em estudar para delegado. Vamos saber quem é a Luana ainda na sua adolescência, com as suas dificuldades ali diárias, né, que todos nós temos. Anne, eu gosto muito de trazer as pessoas para a realidade, sabe? Muitas pessoas pensam que eu me mandam no direct, professora, a senhora sempre sonhou em ser policial, né? A senhora era aquela que vestia de preto, brincava de bandido e ladrão e tal, e mão na cabeça. Não, pelo contrário. Eu era a menina que apanhava dos meus primos, dos meus irmãos. Então eu era elo fraco, eu era chorona. Na escola, inclusive, eu tinha essa fama de chorona. Eu sou muito chorona mesmo. Então, cheia de sensibilidade, ruim em todos os esportes que eu tentei na minha vida, eu não consegui fazer uma coisa assim que eu me desse bem, né? Fui fazer vôlei, quebrei o dedo. Fui fazer futebol, quase quebrei a perna. Então, assim, eu sempre falo assim, que eu ando na média, né? Uma pessoa muito mediana. Eu usava a palavra medíocre, mas eu fui corrigida. Aí, então, eu não uso mais. Mas é porque realmente eu sempre fui uma pessoa na média. Na média. Eu observava os outros, eu observava meus colegas de sala de aula, eu pensava assim, cara, esse cara vai ser rico, esse é o cara que vai estar atravessando Nova York com uma pasta na mão, um café e um celular. E eu ficava assim, nossa, cara, que legal, essa pessoa vai conseguir isso. E eu tinha muito isso também de olhar pra minha irmã, né? Porque eu sou gêmea. Então, a minha irmã, ela sempre foi 0-1, né? 0-1 da escola, 0-1 em tudo que ela fazia, nas tarefas interdisciplinares que nós tínhamos, se destacava nos esportes que ela concebia. Então, pra mim, eu falava assim, nossa, a minha irmã, ela vai ali preencher o orgulho dos meus pais. Eu não tenho essa pressão em mim, porque ficou com a minha irmã, já que meu pai já sabe, minha mãe já sabe, tô na média aqui, tô de boa, tô tranquilo. Só que muito instigada, sempre muito instigada pelos professores. Luana, você também não quer se esforçar, você não vai atrás. Eu acho que se você se esforçasse, você com certeza ia ter um resultado melhor e tal. E eu sempre ficava na dúvida, mas se esforçar pra quê? Né? Aonde vamos chegar? Porque começa a surgir alguns engessamentos na minha trajetória, que o cara que vai se dar bem na vida é o cara que já é rico, é o cara que tem QI, é o cara que vai conseguir, assim,
entre 10 mil, e não era eu não era 01. Então... Você se sentia julgada nesse período? Ou sofreu bullying? Ou se sentiu diminuída? O que eu você... Eu sofri muito bullying. Nossa, eu conto para as pessoas não acreditam. Mas eu era bem mais gordinha, mais cheinha. Da turma que andava, eu era mais gordinha. Só que ao mesmo tempo, dessa galera que eu andava na minha adolescência, eu era a que melhor fazia os trabalhos, os afazeres escolares. Eu era a de melhor nota no meu grupo. Mas era a menos bonita do grupo. E eu lembro que a gente se sentava, eu estudava num colégio chamado Frei Nazareno, em Umas. E a gente sentava assim na quadra, e essas amigas minhas, né, elas eram muito bonitas e os meninos jogavam chocolates pra elas, assim. Aí eu lembro que um dia acertou um sonho de valsa, assim, nas minhas costas, e eu fui pegar e o menino gritou, não é pra você não, gordinha. Nossa, e você... Eu tô rindo hoje, né? Mas naquele momento época, eu falava assim, meu Deus. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente segura. Com aparência, com comportamento, com a fala, né? Com dicção. E as redes sociais, elas ainda, né? Elas proporcionam isso, né? Elas colocam mais gás nisso aí. A gente se sente vigiado o tempo todo. E eu sou uma pessoa insegura. Eu conto isso e não é mentira. Eu fui tomar posse no dia 1º de janeiro de 2017, como delegada de polícia. 4h30 da manhã, eu tava olhando pro telhado, pensando que eu estava tomando o lugar de alguém que tinha muito mais vocação do que eu. Se a Juliana Gebrim estivesse aqui, minha gente, que eu tenho certeza que ela tá assistindo, provavelmente ela falar, isso é síndrome do impostor. Exatamente. Mas assim, porque eu não me via, é muito difícil me reconhecer nesse papel de delegada. Foi um processo, sabe? Eu era uma pessoa que era assessora no Ministério Público. Então, eu era uma pessoa que executava tarefas. Alguém me mandava fazer algo. E eu executava com maestria. Se tem algo que meus pais me ensinaram, seja excelente no que você fizer. Uhum. Então, onde você estiver, faça o seu melhor. Então, eu sempre procurei fazer o meu melhor, onde eu estava. E é importante que as pessoas entendam que o seu melhor não é o melhor. Pode ser que exista alguém melhor que você, realmente, mas é o seu melhor. Uhum. Então, quando, por exemplo, eu venho para um podcast, a Anne sabe, eu fui me maquiar, eu fui me arrumar. Eu não tenho coragem de não te oferecer o meu melhor, o melhor da Luana. Então, assim, até o horário eu tava muito agoniada, porque tava muito trânsito, eu com medo de me atrasar. É exatamente por isso, por essa pressão. Mas isso advém também um pouco da Luana perfeccionista, né? Da Luana que era comparada, porque e você se comparava a outro? Eu tinha uma irmã gêmea. As pessoas me comparavam. Entendi. Mesmo que eu não quisesse. No momento que eu falasse que eu sou gêmea, no momento que eu falo que eu sou gêmea, as pessoas já me perguntam da aparência. Vocês são iguais? Vocês são diferentes? Então, assim, só que ao contrário, talvez, eu não vou negar que tenha trazido cicatrizes dentro de mim, essas aparências. Mas, por um outro lado, eu me acomodei no fato de dividir. Entendi. Eu não tenho problema de dividir as coisas, tudo que eu faço, tudo que eu falo, quem eu sou. Então, eu sou uma pessoa, assim, que, inclusive, eu tenho trabalhado em pôr limites. Porque eu sou tão, assim, em querer dividir, em querer ajudar, que eu nego a mim mesmo pra ajudar o outro. Eu falo não pra mim pra dizer sim pros outros. Entendi. Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito. Então, assim, eu tô expondo pra vocês, Anne, aqui, acho que é a primeira vez que eu falo da Luana, assim, nesse aspecto mesmo. Que eu sou, com certeza, parecida com várias das mulheres que estão assistindo esse podcast, tanto antes quanto agora. O fato de ser delegado me mudou em várias coisas, muitas coisas importantes, para que hoje eu estivesse aqui. Mas eu ainda continuo sendo uma pessoa que carrega todas as cicatrizes da Luana adolescente, né? Eu ouvi uma frase esse fim de semana que o adulto rancoroso é uma criança que não foi curada.
Então, assim, os nossos traumas, tudo tem a ver com realmente o que você carregou. Então, não adianta, você vai chegar na porta do seu concurso, você vai chegar na porta da direção geral para tomar posse como delegado, como agente, como escrivão, com todas as suas bagagens. Mas isso não te impede de ser excelente naquilo que você faz. Somos seres humanos, né? Exatamente. Assim, e aqui eu trago até minha visão, porque quando você vê nas redes sociais a Luana, você não acha que ela é insegura, que ela tem uma dificuldade de dicção, ou que ela tem essa insegurança mesmo, que eu acho que essa é a palavra que você trouxe, né? Na verdade, ali parece ser uma mulher realmente que não tem problema algum, vamos dizer. E eu acho que talvez esse seja justamente o ponto que te une às outras pessoas da forma como você tá, que é trazer a humanidade, né? Nós somos seres humanos. Mas aí eu quero voltar ali, porque em algum momento dessa adolescência que você se comparava, que você às vezes se diminuía, pelo que eu percebi, você precisou romper com isso, até para se decidir, ou o direito foi o que seus pais te impuseram? Quando foi que você conseguiu romper dessa Luana que se comparava e que não projetava assim, algo para decidir tomar conta da sua vida? Anne, eu sou cristã e você também é. Eu acredito que foi algo que eu, Luana, não conseguiria fazer. Eu não consigo enxergar o momento em que eu fiz essa ruptura. Eu me lembro de que eu queria estudar para medicina. Eu já contei isso várias vezes. Eu queria fazer medicina, porque na minha cabeça minha irmã ia fazer medicina, eu ia fazer medicina. Onde ela vai, eu vou. Você é 02, 03, 04, mas eu vou estar lá com ela. Até que um professor me chacoalhou, né? E falou, não, você não tem condição de fazer medicina, você não sabe química e tal. E aí, eu tenho uma ligação muito forte com meu pai. E meu pai tinha começado direito na Argentina, ele é argentino, não tinha terminado. Meu pai fez teologia, meu pai foi padre, foi pastor. Nossa, eu fiz teologia também. E eu me lembro do meu pai falar assim, filha, e aí, o que você quer? Você quer o direito ou você quer a teologia? Você lembra com quantos anos ele me perguntou sentou isso, e conversou? 22. Eu já estava cursando as duas faculdades. O que você quer? Não, calma aí. Você já cursava medicina e direito? Não, direito e teologia. Ah, direito e teologia. Isso, direito e teologia. Aí você quer o direito ou você quer a teologia, né? E eu realmente, assim... E ele basicamente me falou sobre os pontos altos, os pontos baixos. Meu pai professor, falou sobre as frustrações, etc e tal, na perspectiva. O que a Luana quer? E eu falei assim, cara, eu quero poder viver bem, eu quero romper, né? A gente tem os ideais e quase tudo que a gente sonha, quase tudo tem a ver com você ter uma estabilidade financeira. Quase tudo, com exceção de outros sonhos, como casar, ter filhos, etc e tal. Mas outros sonhos, ter uma casa, até casar talvez, né? A gente não pode dissociar disso. E naquele momento eu falei, pelo que ele me falou, vai ter que ser o direito. E foi o momento que eu fui procurar me enxergar dentro do direito para poder entender que eu queria fazer concurso público. Que também é o que eu for falando. Parece que Deus foi esfregando na minha cara. Quando um professor falou lá na faculdade, olha, vocês não façam concurso público, porque concurso público ele te limita no salário. Se você quer ganhar muito dinheiro, vai ser advogado. Passou uma semana, ele saiu da UFG porque ele passou no concurso. Gente, não faça concurso, vocês vão concorrer comigo. E eu, assim, eu sempre tive muita dificuldade de reconhecer que as pessoas são ruins. A polícia foi crucial nisso. Eu ainda luto com isso, de acreditar que as pessoas são boas, que as pessoas querem seu bem, que as pessoas estão ali porque são amigas, porque eu sou assim, né? Se eu tô com você, se eu estendo tua mão, é porque eu realmente quero seu bem, eu não quero algo por trás. Então, assim, naquele momento eu comecei a romper com isso e perceber que as pessoas não querem ver você bem, não querem ver você alcançando sonhos. E aí foi quando eu decidi por minhas próprias pernas, vou procurar aqui um lugar onde que eu vou estagiar. Fui estagiar no Ministério Público, falei assim, quero ser promotora de justiça. E eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo esse podcast pensou em outro cargo antes de olhar pra polícia. Olha, olhar pra polícia foi a última escolha.
E assim... Mas por quê? Porque você tinha uma visão, assim, um pouco deturpada? Ou... Eu não tinha referência. Tá. Eu tô falando lá em 2014, 2015, não tinha uma referência de uma mulher na polícia. Na minha cabeça, nem tinha mulher assim na polícia, né? Não via uma delegada, não via... Eu não conseguia enxergar uma sensação de pertencimento. E eu sendo delicada, patricinha, né? Toda vaidosa do jeito que eu sou... Muito menos, eu não conseguia. Quando eu via uma mulher policial, era uma mulher da polícia militar, fardada, etc e tal, eu falei, E que elas são lindíssimas, né? Que fica esse parênteses aqui. Quando chega mulher policial da polícia militar na delegacia, elas estão impecáveis, assim, aquela maquiagem linda. As nossas colegas aí militares, gente, só que eu falava são lindas. assim, mas... Será que eu vou conseguir ser assim? Será que eu vou ficar bonita de coque? Olha as coisas que eu me perguntava, sabe? Então, assim, as futilidades, né? Quando você ainda é muito imaturo. Então, às vezes, as pessoas estão escolhendo cargo e estão deixando de ir pro cargo por escolhas fúteis. Olha a futilidade do meu pensamento, sabe? De que eu não ia me encaixar porque a minha vaidade não se encaixava ali. Então, assim, quando eu tô fazendo... uma pós-graduação na UFG, eu entro numa turma que era formada por vários policiais e que estavam, assim, sendo aprovados recentemente. Inclusive, tinha o Renatinho, que é delegado aqui. Então, assim, só que ele tinha passado para agente de polícia em Goiás. Tinha um delegado de Goiás lá também. E tinha o Ricardo também, que virou para mim e falou assim, por que você não faz prova para delegado de polícia? Eu falei... Tinha saído já o edital? Não tinha saído do edital. Tinha saído do edital de Goiás. Ah, tá. Aí eu falei, E assim, eu juro pra você, eu tava com uma bata rosa, assim, um negócio bem patricinha. Falei pra ele, olha pra mim. Aí ele, não, mas não é bem assim. Você não precisa deixar de ser do jeito que você é. Olha o nosso colega aqui que é delegado. Você não saberia que ele era delegado até ele falar aqui. Então, não existe. E aí eu falei assim, cara, será? E aí é onde eu digo que o concurso é uma escolha, mas que às vezes as assertivas, as opções, são só aquelas. Então, assim, às vezes a pessoa pensa assim, nossa, meu sonho é ser diplomata, mas ela vai esperar um concurso que vem uma vez na vida? Não tem como. Aí eu tava ali, eu vou ser promotora, vou olhar quantos concursos de delegado vai sair nesse ano. Era 2014, eu já tinha feito prova para MP, já tinha reprovado, já tava levando na carraqueta total. E aí, eu olho lá, aquele tanto de edital. Vai sair Tocantins, vai sair DF, vai sair Ceará, vai sair Pernambuco, vai sair PF. Eu falei, uai, aqui pelo menos eu vou treinar aqui, né? Não vou perder essa oportunidade. E aí eu fui estudar para delegado naquele momento, inscrita em concurso para MP, inscrita em concurso para defensoria, inscrita em concurso para magistratura. De repente eu misturei. Você falou para alguém que tinha mudado um pouco assim o foco ou que ia agregar esse foco aí nos seus estudos? Eu falei, eu era um imbecil, né? Eu falo, não fala pra ninguém, não fala pra ninguém. Eu anunciei, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu até sou boa em algo, mas quando eu sou provocada, eu sou excelente. Então, não cutuca a onça com a vara curta. Então, toda vez que eu abrir minha boca pra falar, estou estudando pra delegado, você tá ficando doida? Não sei o que, papapá, mas você não tem cara. Mas esse julgamento aí que faziam era por conta do seu estilo? Meu estilo, eu só ia trabalhar de saia. Eu só usava saia e vestido. Eu vim usar calça mais na polícia, mãe. Eu não tinha calça. Não usava, eu só usava saia e vestido, extremamente feminina. E o mais engraçado, a minha promotora de justiça, a promotora que trabalhava comigo, que eu era assessora, ela foi a primeira que falou assim, Luana, que massa. Que legal. Estuda mesmo. Olha, e outra mulher incentivando. Exatamente, estuda pra esse cargo mesmo. Nossa, você vai fazer a diferença. Estuda pra tal. E na época, né, ela ainda falou, quais concursos tem? Eu falei, tem Tocantins, tem Ceará, tal, não sei o que, tem DF. Nossa, se você passar no DF, Luana, você tá feita. Porque na época a gente era muito bem, né, ali no ranking dos salários, já o nosso salário, mas na época era muito bom, né? E aí ela
Não, se você passar nesse, você tá feita. Você nem pense em magistratura, nem pense em MP, você vai estar lá no quadradinho lá e tal. E ela, assim, naquela luta pra tentar ser removida e não removia, ela do concurso de 92 não conseguia avançar. Ela, olha aqui o que você vai passar, tal. Aí beleza, aí... Tirando ela, a minha pastora da igreja que falou, você tem cara de delegada. Todo o resto, inclusive meu pai e minha mãe, ficou assim, hã? Então, assim... E aí você seguiu mesmo assim, com a sua decisão. Eu falei, porque... Foi um momento que você achou que era você quem estava decidindo a sua vida e não mais os outros, ou não? Eu acredito que nesse momento eu percebi que a Luana não precisava de aprovação de ninguém para fazer o que ela queria. Porque você passou sua adolescência pedindo aprovação. Aprovação dos outros, aprovação para aquilo. E aquela foi a primeira decisão que eu não coloquei em aprovação para ninguém. E como foi essa sensação? Porque eu imagino que a gente... A sensação aqui é dar solitária, ruim. né? Vai dar ruim, minha mãe e meu pai não tá querendo, vai dar ruim, não tem como. Só que o que acontece? Pai, mãe, às vezes quem tá ao redor da gente... eles não têm a obrigação de entender o cargo que você tá ali competindo, estudando. E o senso comum realmente deles era o mesmo que eu tinha. Que o lugar de mulher não era na polícia, que não ia dar certo, que eu ia ser infeliz. Onde que a Luana ia abrir mão da vaidade, da feminilidade. E quem disse que precisa? Exatamente. E aí foi quando eu passei também por um relacionamento, nessa época que eu até tenho um vídeo aí viralizado meu. Sim, eu vi esse vídeo. Você tá se maquiando, não é? Exatamente. E ele era policial, né? Ele é policial. E ele parecia que falava com tanta autoridade que eu não tinha jeito para ser polícia, que eu cheguei a cogitar realmente que eu tava fazendo uma grande besteira da minha vida. E na cabeça do concurseiro, ele vê assim, o cara que já passou no concurso, e ele recebe tudo que o cara fala como uma máxima verdadeira. Gente, não é, cara. Não é porque o cara passou num concurso que ele tem expertise total no que ele tá falando. E hoje eu tomo muito cuidado com isso, Anne. Tanto na Parabellum, tanto como professora, eu sempre falo, não existe só um caminho. Não existe só um método de estudo. Não existe só uma forma de passar em concurso público. Tudo é válido. Tudo pode ser usado, desde que te propulsione. Sim. Desde que funcione para você, sabe? Outro dia, no Grande Dicas da PMDF, eu oro demais, gente. Vocês acham que eu sou, sei lá, que eu tenho pacto com as bancas? Não tem. Eu realmente oro quando eu vou dar aula. Falo, meu Deus do céu, me dá aqui uma visão. Meu Deus, me ajuda. Eu tenho que ajudar. A galera tá ali esperando eu ajudá-los. E aí eu falei assim, cara, eu acho que vai cair isso aqui, mas é tão difícil de decorar, eu vou fazer uma música. Aí eu fiz uma música lá no Grande Dicas, Anne. Lá, ó, a minha aula era 4h30, eu fiz de manhã. E fiquei cantarolando aquela música. Uhum. E eu subi lá pra cantar essa música. E na hora que eu subi pra cantar a música, depois eu tenho mania de ver como a coisa tem que funcionar. Sim. Se você decora com mnemônico, com frase, com música, com, sei lá, trovadoria, o que seja... Não importa. O que importa é você decorar. É você chegar lá. E quem sou eu pra julgar, sabe? Sim. Então... e pegando esse gancho, porque nós recebemos aí, até falo para quem nos encaminhou essa mensagem, esse gancho de se conhecer, de quem é o outro para julgar, e também a questão do apoio. Nós recebemos uma pergunta de como lidar com essa falta de apoio da família, com essa falta de apoio do marido. Então, eu queria propor aqui para a gente debater um pouco isso, porque tem muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, que eu acho que essa insegurança que você falou, ela vem à tona quando você tem que decidir tomar as rédeas da sua vida. Anne, mas já que a gente vai bater um papo, o que você acha que a sociedade... Ixi, lá vem, apoia. Inverteu o negócio aqui. Apoia. Não, assim, é uma reflexão. Não, fique à vontade. O que você acha que a sociedade apoia que uma mulher seja? O que eu reflito sobre isso é que a sociedade não tem que apoiar em nada. Não, mas assim, eu falo assim, pra pessoa que espera um apoio. Nossa, eu queria o apoio da minha mãe, eu queria o apoio do meu marido. O que você realmente acha que
está incutido, está dentro das raízes da nossa sociedade. Não tô falando que o seu marido, a sua mãe seja uma pessoa ruim. Mas o que o senso comum faz com que aquela pessoa apoie uma mulher? Que ela seja mãe. Que ela case e tenha filhos. E eu vou te falar com absoluta certeza do que eu tô te falando. Não é o fato de você prestar um concurso para a polícia. É toda vez que uma mulher quiser se destacar na vivência profissional dela. Ela vai ser julgada. Ela vai ter falta de apoio. Ela vai ter falta de suporte. Ela vai ser taxada. Ela vai ser taxada no ambiente de trabalho dela. Ela vai ser taxada no ambiente familiar dela, em ambiente escolar, em ambiente religioso, porque esse não é o papel que ela deveria estar exercendo. Então, assim, não ache que você vai fugir de estudar para concurso, para ter apoio, porque você vai abrir uma loja, porque você vai abrir um salão, porque na hora que você começar a se destacar como administradora, como uma empresária, esse papel não encaixa na mulher. Então, você vai perder o seu apoio. Eu faço uma reflexão além disso, né, que eu acho importante que você comentou, mas também de quando a mulher, ela quer decidir por si e vai contra a decisão de outros ali, seja de familiares que sugere determinada coisa, seja do marido, e aí vem uma reflexão, quem é que tem que decidir a nossa vida? Porque hoje você colhe as consequências de algo que você decidiu lá atrás. Exatamente. E se você não tivesse decidido, você estaria olhando pelo retrovisor e falando, eu sempre fui a sombra da minha irmã? Então, assim, é uma consequência que a gente... E quem arca somos nós, não é isso? Então, para as mulheres que estão nos assistindo, o que eu posso deixar aqui, já que a Luana fomentou isso aqui comigo, é que é você quem tem que decidir a sua vida. É você quem sabe o seu futuro, onde você quer chegar. Dificuldades deste lado de cá, tanto eu nos meus estudos, quanto a Luana, nós tivemos. Não foi um caminho sem dificuldades e não foi um caminho sem julgamento, não. Não foi, né? jamais, Tivemos julgamentos. Demais. Mas olhar pelo retrovisor e perceber que eu decidi, eu assumi as consequências e eu estou muito feliz com essas consequências, eu acho que não tem preço. Não tem preço. E assim, é óbvio que eu não estou dizendo para você que você vai se tornar uma rebelde no meio, nossa, sou eu que faço, aconteço. Não, tudo na vida é um equilíbrio, né? Então, assim, é conversado, é dialogado, e entender, é o que você falou, quem decide e quem vai viver as consequências da sua escolha é você, não é o outro. É você e ponto final. E a nossa vida é muito breve. A nossa vida é um sopro, então você só vai passar, você só vai fazer à vontade. Mas, Luana, eu na verdade, realmente o que eu me reconheço é como esposa, como mulher. Ótimo. Sim. Como mãe, ótimo. Eu conheço pessoas assim que nasceram para ser mãe. O papel dela, nasceram para ser esposa. E é o que eu defendo. A pessoa pensa que eu venho aqui defender que a mulher tem que sempre ser independente. Não. O que eu defendo é que você tenha liberdade de escolher. Você escolha. E que não se imponha padrão nenhum. Sim. Eu não vim falar aqui que o padrão de uma mulher de sucesso é uma mulher que foi concursada, que foi delegada. Não. O padrão de sucesso para mim de uma mulher é aquela mulher que fez as suas próprias escolhas e encontrou felicidade. Nossa, sensacional. Ela fez suas próprias escolhas. Exatamente. E dentro desse gancho eu vou trazer outra pergunta que nós tivemos, né, no nosso Instagram, de uma colega aí, que eu falo colega porque vocês que estão nos assistindo compõem aqui o Tricô, né, eu jamais faço isso sozinha, isso daqui é uma rede de mulheres, que ela é dentista e que ela não se vê feliz nessa profissão, ela quer mudar para a carreira policial. E aí vem o mesmo sentimento que nós estamos conversando desde o início, né, Sim. que é a insegurança de você mudar de carreira. Você, de certa forma, mudou. Mudei. Né? E o que você poderia dizer para essa nossa amiga aí que está nos assistindo, que é dentista, que quer mudar aí para a carreira policial, mas está, de fato, insegura? Eu fico assistindo alguns vídeos no YouTube. Eu sou muito ligada com a brevidade da nossa existência. E eu lembro de assistir uns vídeos sobre enfermeiros que trabalham em hospitais, em corredores de morte. E o que todo mundo fala, o que todo mundo pede, né? O que todo mundo gostaria de ter naquele último momento era mais tempo para corrigir
as escolhas, né? Eu queria ter mais tempo para estar, para viver. Tudo que eu queria era mais tempo para viver algo que eu não vivi. Esse é o ponto. Viver algo que eu não vivi. Isso é algo que martela na Luana. Não sei se martela em você, mas em mim. Poxa, será que eu tô deixando de viver algo que lá na frente eu vou falar, meu Deus, me dá mais um tempo para que eu possa viver isso? Será que quando, né, a gente passou por anos de pandemia, por incerteza de vida, né? Então, assim, será que naquele momento já não foi suficiente para você compreender? E se, né? E se eu não tivesse aqui mais? Será que realmente eu vivi aquilo que eu queria viver ou eu vivi o que os outros queriam viver? Então, seja qual for a situação que você está se apegando para continuar na sua zona de conforto, porque a zona de conforto é a pior zona que existe, tá? Tem gente que fala assim, eu nunca conheci essa zona de conforto. É porque você tá na zona de conforto. Eu ia falar isso, se você nunca conheceu, é porque você tá na zona de conforto. A zona de conforto é aquele lugar em que você estagna, em que você pode ir além, mas você estagna ali pelo medo, pela impaciência, pela imaturidade. Eu sempre digo uma coisa. Pela insegurança, que é a nossa palavrinha aqui, né? Exatamente, eu sempre digo uma coisa. Quase tudo na minha vida eu fiz com medo. Com muito medo. Uhum. O tempo todo. Todas as decisões que eu tomei na minha vida foram com muito medo. E todas as mudanças extraordinárias da minha vida vieram mesmo com medo. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai insegura mesmo. Não tem como, não tem uma chavinha que a gente vira, sabe? O aluno pergunta, professora, quanto que você se sentiu preparada? Nunca. Em momento nenhum. Uma vez eu ouvi falar, um cara falou assim, não, eu prestei só 2 concursos, passei nos 2 porque eu só resolvi prestar concurso quando eu me senti preparada. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse o pensamento dele, eu ia até hoje estudando, sabe? Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso. Uhum. E, inclusive, pelo fato de nós sermos mulheres na polícia. As meninas mandaram no direct pra mim também. Professora, mas como é isso? Como é portar uma arma? Como é andar armada? Como é ser mulher policial? Será que tudo isso não vai exigir mais da gente? Vai, é óbvio. Por isso que você está fazendo um cargo que é concorrido. Sim, e aí nesse gancho, pelo que eu entendi, você morava ainda com seus pais, ele tinha esse vínculo, né? Isso. E aí você passou para delegada, assumiu ali com aquela insegurança, com aquela situação de, meu Deus, e agora eu sou delegada, né? Isso. E eu queria saber como foi o primeiro momento, assim, que você, como delegada, teve que decidir, como foi essa mudança de vida, né? Porque você veio morar sozinha aqui em Brasília. Foi. Como foi agora a Luana tomando as rédeas da sua vida? Anny, eu não tomei as rédeas de cara. Com 3 meses, eu liguei pro meu namorado na época chorando e falando, estou indo na direção pedir exoneração. Sério? Com 3 meses. Eu falei, eu não vou ficar aqui. E assim, é importante falar isso, né? Porque às vezes as pessoas colocam tanto a sua felicidade no concurso isso. E você muda, fica longe da família. Na hora que eu me vi naquele lugar que eu tava longe da minha família, eu tava no cargo do meu sonho, né, ganhando bem, mas eu tava longe de tudo que eu tinha de acolhimento. Eu não tinha uma amizade aqui, eu não pertencia a local nenhum, eu não tinha igreja, eu não tinha amigo, eu tava completamente perdida. Eu falei assim, meu Deus, eu só ganhei dinheiro, eu vou embora. Mas por quê? Porque eu ainda estava tentando me encaixar nos padrões que eu achava que tinha que ter dentro da polícia. Sabe? Eu achava que eu tinha que dar 2 vezes mais para ser reconhecida. Eu achava que eu tinha que ir trabalhar de uma certa forma, que eu tinha que estar sempre toda operacional, toda paramentada, que quando acontecia uma situação ali no meu plantão, no flagrante ali, eu tinha que falar a resposta na hora, que se eu tubeteasse, se eu demorasse a solucionar, a tipificar aquela situação, eu já não tinha prestígio, que a minha equipe ela não confiava em mim. Então, assim, o tempo todo eu me coloquei debaixo de uma pressão. Mas isso foi algo seu? Era minha, era eu.
carregando as cicatrizes da Luana, que não tinha perfil para ser policial. Entendi. Até que você percebe que a sua colega com mais perfil policial do mundo tá no mesmo barco que você. Mas você não acha que essa questão de perfil foi algo que você colocou na sua cabeça, assim? Eu acho que não só eu coloquei, a sociedade coloca um perfil na polícia. Eu falo isso, a sociedade colocou um estereótipo na polícia e ele é um estereótipo masculinizado. E não tem como fugir disso. A gente tá aqui para quebrar esse estereótipo. A gente tá aqui para falar que Estado é Estado neutro. É exatamente no Estado que tem que caber todas as facetas da sociedade. Tem que caber o homem, mas tem que caber o nerd, tem que caber a mulher do crossfit, a mulher forte, tem que caber a mulher vaidosa, tem que caber. Porque o Estado é a sociedade. Se o Estado se fechasse assim num mundinho só de homens, ele iria estar mascarando o que ele vai encontrar na rua. Ele não vai encontrar só homem na rua. Ele não vai saber equilibrar a ação dele como Estado. E é por isso que esse estereótipo que eu carregava, ele me escravizava. Eu estava escrava do estereótipo que eu acreditava que era da mulher policial. Então, assim, o tempo todo querendo fazer aula de tiro toda hora, não, tem que, nossa, eu tenho que fazer mais do que o fulano, do que o ciclano, meu Deus, eu vou me inscrever numa luta, porque, nossa, e se acontecer alguma coisa, e achando que isso era um medo, que era algo que só eu tava passando, porque eu não tinha um perfil policial. E quando você vê que tá todo mundo igual, tá todo mundo com medo ali, inseguro. Eu acho que eu não conheço ninguém que nos primeiros meses de delegado não mandou mensagem pro colega e falou assim, cara, o que você faz aqui? Então, chegou uma situação aqui, e aí, o que você fez? Como é que você faz? Nesse processo você se conheceu melhor? Você Demais. Foi mudando? Como que foi pra você? A primeira coisa que eu adquiri foi confiança, que é exatamente o contraposto da insegurança. Então, eu fui adquirindo segurança, mas principalmente porque eu tinha uma rede de apoio muito importante. As minhas equipes que eu participei, elas eram excepcionais. Tanto na 26ª, tanto na 27ª, tanto na 12ª, todos os locais que eu passei, a minha equipe, ela foi sensacional. Para fazer eu entender que todo mundo ali chega na mesma condição e que não é o meu cabelo, a minha unha, o meu batom que tá determinando a minha eficiência, mas era a minha própria insegurança. Era a minha própria insegurança, sabe? Então, assim, eu naquele momento e também construindo, observando a realidade social, né? O que você realmente vai lidar, passando a perceber que, nossa, é muito ruim num lugar de crime a primeira vez, é ruim. Mas você vai começar a separar o sentimental do profissional. Então, não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa fria. Não quer dizer isso, mas quer dizer que você sabe que aquele ali é o seu trabalho. Você para de chegar na cena do crime como um espectador que sente a dor de ver um corpo, alguma coisa ali, e passa a entender o seu papel profissional. Esse corpo ali tá esperando que você dê uma resposta para ele. Então, é outro olhar. Eu não olho mais com o sentimento de, meu Deus, nossa, tá me traumatizando. Eu olho como se aquela cena de crime, ela tá perguntando para mim, e aí, Luana? A família quer uma resposta. A gente tem uma vítima. E cadê o Luana que quer ajudar todo mundo? Cadê essa Luana que sempre quis ajudar? Então, naquele momento, a minha visão mudou. Então, eu chego numa cena de crime, eu sinto o peso, eu sinto a tristeza, eu sinto. Mas mais ainda, ela me impulsiona. Eu preciso ser delegada. É nesse lugar mesmo, é neste cargo que eu estou e é aqui que eu vou dar a resposta. Então, vamos ver, vamos olhar. Eu chego em cena do crime, eu uso todos os meus mínimos conhecimentos de medicina legal, mas observo, olho, tento ali. A gente tá aqui para quê?
Eu vou para um plantão, aí o plantão teve 10 flagrantes. Ótimo, eu tô aqui para isso. Eu parei de ver a profissão como algo que tava me tirando tudo que eu tinha família, eu parei. Aquilo não era um carrasco. Isso. Era uma missão. E missão dói. Mudança dói. Só que não dói só pra Luana. Eu não era a única que tava doendo ali. Mas eu era a que tava sucumbindo por achar que não era o meu estilo. E ali eu fui criando essa confiança, né? De você conversa com um colega, chega na cena de crime, conversa com o perito, conversa de lá de cá. Você já tem os seus modelos de representação, você tem uma linha. A sua equipe já sabe como você trabalha, já sabe da fiança que você bota nas coisas. Ele já compreende. Os meus agentes, por exemplo, chega a situação de Maria da Penha lá, ele fala assim, nossa, você caiu no dia errado. Falar em Maria da Penha, assim, que é um tema que eu trabalho lá na Delegacia da Mulher, e eu confesso que pra mim, volta e meia mexe muito com as minhas emoções, né? É óbvio que a gente tem esse olhar que você acabou de falar, social, e eu acho importantíssimo tocar nesse assunto, porque a sociedade também às vezes carrega aquele policial como se ele não tivesse coração, e não é isso. Não é. Nós temos sim um olhar extremamente cuidadoso, de direitos humanos sim, de olhar ali na perspectiva social pra vítima, para o agressor também, porque a gente precisa conversar sobre isso, precisamos mudar, né? Mas acaba que nós também mexemos com sentimentos, porque não tem uma mulher que nunca presenciou uma violência doméstica, né? E como foi, ou como ainda é para você, quando você recebe uma violência doméstica, o que mexe em você de sentimentos quando você vê, assim, essa vulnerabilidade da mulher? Ai, eu falo que duas coisas assim me impressionaram do que mudou da Luana antes e depois de ser delegado. Primeiro, a desconfiança. Falo que a gente é pago para ser desconfiado. Então, infelizmente, essa desconfiança que a gente tem que ter no tirocínio policial. Entenda uma coisa, pessoal. A gente não pode receber um lado da história e é isso. A gente precisa investigar. Normalmente, a gente tem 5 versões da mesma história. E que talvez nenhuma seja verdadeira. Então, naquele momento, eu sei que muitas das vezes precisava de um outro olhar. Mas, na nossa profissão, a gente recebe aquela informação e precisa trabalhar. E a segunda coisa também é que eu descobri que as pessoas mentem, né? Com uma facilidade, com uma perspicácia. Eu fiquei especialista em mentira. Especialista. Eu falei assim, coitado do cara que namorar comigo. Porque assim, especialista. E falando nisso, você tá namorando? Tô não. Olha aí, ó. Aí chora, não sei o quê. E aí tem a pessoa chora. Eu lembro que as 2 primeiras situações que eu peguei de preso chorando, eu quase abracei o preso. As 2 primeiras situações. E eles eram completamente culpados, sabe? Então, assim, essa coisa veio pra mim. Só que no atendimento policial, isso tem que ser diferente. No atendimento policial da mulher, né? Ele tem que ser diferente. Porque a gente tá falando de uma mulher, de uma estrutura, de que a mulher, pra chegar na sua delegacia, ela tá rompendo com um monte de tabu e de barreira. Porque a mulher não quer ser vítima. A mulher ser vítima transforma automaticamente no banco do réu da sociedade. Porque na nossa sociedade é uma inversão. Toda vez que a gente fala de Maria da Penha na nossa sociedade, há uma presunção de que a mulher está mentindo. Há uma presunção de que essa mulher é louca. Há uma presunção de que essa mulher quer se vingar. De repente, o vulnerável virou o autor, que pode ser homem ou mulher, tá? E é uma coisa que eu falo. As pessoas precisam entender que a Maria da Penha não tem nada a ver com o homem. A Maria da Penha é uma lei para proteger a mulher. E ponto final. Então, assim, dentro deste olhar, eu acredito que como a própria jurisprudência se porta, como os limites sociais, o que a gente tem de alteração legislativa, essa mulher no atendimento policial, ela tem que ter presunção de veracidade. E esse atendimento policial, humanizado, diferenciado, acolhedor, é muito difícil quando a gente está falando, quando eu acabei de falar para vocês, que a gente é treinado para ser desconfiado.
Mas é por isso que nós temos implementações de políticas públicas. A Lei 14.541 fez isso também, para instituir um novo processo de atendimento à mulher, que os policiais militares, civis, todos os policiais passem por uma reciclagem desse atendimento, exatamente para rompermos essa barreira de olhar para a mulher como culpada. Sim. E hoje, depois de a gente fazer essa jornada aí juntas, né, de quem era a Luana adolescente, a Luana entrou na polícia, como a Luana hoje incentiva os outros a ficar aqui desse lado de cá, a estudar para entrar na polícia? Eu tento ser a mais transparente possível. Então, eu acho muito engraçado rede social, porque a gente é policial. E a principal coisa que a gente faz na cabeça dos outros é prender, né? Vamos para essa ideia. O policial prende, tira a liberdade do indivíduo. E a liberdade é o bem mais precioso. Eu acho engraçado porque a rede social, eu tô tirando a minha liberdade. Quando eu me posto, quando eu tô ali nos stories, quando eu comento, quando eu exponho a minha opinião. Então, essa rede social, ela tá aberta por uma única razão. Porque eu te falei no começo que eu não tinha referência. E eu acho muito importante ter um podcast, ter tudo que existir em rede social, em televisão, no que for, com mulheres policiais sendo ali representadas, não sexualizadas. Isso é muito importante falar. Eu acho importante mesmo a gente falar, porque a gente avançou muito, né? Eu acho que a gente caminhou. Hoje a gente tem muitas mulheres na polícia. Isso. Mulheres de referência, mulheres femininas, com um olhar social, assim, a gente trabalha com muita mulher. Mas essa questão, às vezes, vulgar... teve um clipe de uma cantora, inclusive recente, que era, não, ela é polícia, sempre aquela coisa, né? Ali a busca pessoal sexualizada, a mulher com um decotão, uma arma, não tô falando que você é mulher, não possa fazer, faça o que você quiser, mas cuidado quando a gente tá falando de uma profissão que atinge milhares de mulheres e que não são respeitadas, e que são sexualizadas, que eu tenho que ouvir do preso, eu quero que ela ali me reviste, sabe? Porque você tá fomentando um discurso que nos atinge. Importante essa que é violento. Ele é violento com a gente, sabe? Então, assim, a gente já luta ali pra ser respeitado. Não ache que é assim, tá? Você que vai entrar na polícia, não ache que você vai chegar lá e você vai estar com um distintivo no peito do delegado e o cara não vai te xingar. Não, que ele vai te respeitar pelo fato de você ter um distintivo, uma arma. Não vai. Não vai. E se você for mulher, infelizmente, é pior. Mas aí é onde aprende a dar limites. Você não aprendeu a dar limites ou você tá aprendendo a dar limites? Exatamente, é o que eu falo. Você tem que também descobrir qual é o seu perfil de limite. Tem mulher que é mais grossa. O meu é o deboche. Eu sou debochada, né? O cara me xinga. Eu falo assim, eu já contei isso, que o cara falou assim, não sei o que, sua vadia. Eu falei, nossa, a vadia hoje não vai te dar fiança. Você não vai acreditar, não vai rolar a fiança hoje. Então, assim, eu sempre vou muito no deboche. Mas por quê? Porque se eu tentasse explorar um lado da Luana violento que nem existe, ele ia me ganhar no grito. Ele tem muito mais tempo de experiência que eu ia acabar chorando mesmo. Então nem tento e nem tenho porquê. A gente não tem porquê entrar nesse embate. Mas você se autoconheceu pra chegar até aí, né, Luana? Exatamente. É uma frase que eu sempre falo, não vale a pena. Em várias situações que eu vejo, assim, de provocações, de vários pontos, eu falo, não vale a pena. Então, você tem que pôr o seu limite. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, você impõe o seu limite da maneira que for. E, assim, não deixe tirar a sua paz. Você vai ser mulher, vai ser policial, não deixe tirar a sua paz. Luana, a roupa, não sei o que você acha? Vai do jeito que você se sente bem. Vai do jeito também que você lembra que tem outras mulheres que precisam que você seja espelho. Porque basta uma mulher sair ali, que nós todas mulheres policiais somos julgadas. Então é necessário você só se lembrar disso. E o que eu posso dizer é que a minha rede social
abrir mão da minha intimidade, da minha privacidade, ela tem um preço muito alto. Que as pessoas não veem, a gente estava fofocando antes de começar. As pessoas não têm noção do preço que eu tenho todos os dias pagado em razão das minhas escolhas. Você se sente cansada? Eu me sinto cansada. Eu falei isso outro dia nas redes sociais. Eu falei ontem. Eu acho que eu falei hoje, tô cansada. Só que eu continuo cansada. Eu faço cansada. Mas você também recebe muito amor, não recebe? Recebo. Eu lembro que eu vou contar uma coisa engraçada pra você. Engraçada não, talvez importante. Eu participei do Congresso Penal agora em Natal. E eu cheguei chorando. Eu entrei pro meu quarto com aquela vista maravilhosa do hotel que a gente tava, aos prantos. Eu tenho vídeo, os prantos mandando pra Juliana Gebrim. Falei, eu não aguento mais, eu vou abrir mão disso aqui, eu não vejo sentido para continuar. Tá tudo desmoronando ao meu redor. Eu planejo uma coisa, dá errado por causa dessas escolhas que eu faço profissionalmente. Eu não quero ter que me desfazer de sonhos por causa da minha exposição, por tal. E eu tava assim, esgotada. E o pessoal, vai ter um negócio aqui, festival, vamos? Não quero. Vamos jantar? Não quero. E assim, aos prantos, e a minha psicóloga no telefone comigo, a doutora Ana Paula, um beijo pra ela. E eu aos prantos, eu certa, assim, cara, pra que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô me machucando tanto? Olha a situação que eu tô. E aí eu chego pra palestrar. Aí Deus te manda uma resposta. Ai, olha as lágrimas. E eu fico 2h47 tirando foto com uma fila que é pra de fora do centro de convenções. Então, assim, e eu lembro das pessoas falarem, pessoal, mas você não tá cansada, não quer parar, não quer comer? E o meu pé doendo muito, muito, no final quase desmaiei. E eu falei, não, porque isso aqui é uma honra pra mim. Então, assim, foi uma honra, foi uma resposta mesmo de Deus. Mas, assim, eu me sinto cansada. E eu tô falando isso pra você que talvez quer desistir, né? De estudar. Quer desistir do cargo, quer desistir do sonho, quer desistir daquilo que você planejou por causa de uma adversidade, por causa de algo assim. Às vezes a pessoa olha pra mim e pensa que eu sou completa. Nossa, a Luana é 100% completa. Nossa, não, ela é maravilhosa, isso, aquilo, faz. E eu era uma pessoa que agora em maio, eu queria desistir de tudo. Eu queria mesmo. Mas aí você lembra. O propósito, né? O porquê que você tá aqui. É uma coisa que eu falo, toda vez que você pensar em desistir, lembra o porquê que você começou. E Luana, assim, caminhando já, né, pro nosso final daqui, eu queria que você falasse um pouco, porque nós temos concursos, né, tem vários concursos aí em vista, acabou que o nosso tricô aqui ficou um tricô bem de vida, né, e eu adorei mesmo, porque eu acho que essa coisa humana, de quem tá aí estudando, perceber que do lado de cá, nós temos adversidades, temos inseguranças, mas ainda assim, nós estudamos, exercemos cargos e continuamos, no intuito de incentivar você também a estudar. E nesse gancho, como você, né, pode aí orientar da sua forma, que é muito sincera, aos concursos que ainda, os editais aí podem surgir até o final do ano, que há uma previsão, né, de vários concursos. Como essa mulher que está nos assistindo, que quer entrar para a polícia, e aqui eu já reforço que nós recebemos mensagens também de homossexuais, do grupo LGBTQI+. Vem todo mundo. Vem, gente. O pessoal mandando assim, será que eu vou ter preconceito? Vou surgir preconceito? A sociedade é preconceituosa, a gente vem pra quebrar isso mesmo. E eu quero que você fale disso e incentive aí ao pessoal estudar ou como estudar. Deixa essa mensagem final pra outra mulher, pra todas as mulheres, da forma como vocês se identificam. Vem pra cá também, né? É o que eu falo, né? A primeira coisa que você tem que ter certeza quando toma a decisão de estudar é se você quer aquilo mesmo. Porque seja lá qual for se sua referência for o dinheiro, não venha pra polícia. Porque tem outras coisas que dão mais dinheiro. Não faça isso.
Tenha certeza que você quer uma estabilidade financeira, você quer viver algo novo, você quer se desafiar, você quer uma realização pessoal. E tomada essa decisão, é necessário que você entenda que um ano depois de hoje, daqui a um ano, você vai desejar ter começado hoje a estudar. Então, as pessoas me perguntam, quando que é a melhor época para começar a estudar? Um ano atrás. A segunda melhor época é agora. Então, muitos me perguntam, mas eu não tenho experiência. Não, mas ninguém começa com experiência. Mas eu vou ficar quanto tempo estudando? Não sei. Se alguém te falar o prazo, ninguém sabe. Mas é bom botar um prazo para você não ficar com ansiedade, de se cobrar demais. Vai continuar tendo concurso público? Vai jorrar concurso público. A gente tem PCDF vindo agora para delegado, para agente custódia, vai ter PMDF, CFO, e assim, vai ter no Brasil inteiro, Maranhão, Ceará. A gente tem autorização de concurso no Brasil inteiro para que você seja policial no seu estado ou onde você sonhar. A questão é o seguinte, você às vezes vai me perguntar, mas dá tempo de estudar? Eu não sei se dá tempo. Tem gente que vai começar a estudar hoje que não vai passar. Tem gente que vai começar a estudar amanhã e vai passar. Isso tem a ver com o quê? Com disciplina, com foco, com entender os prazos e o caminho que você vai passar. Não vai ser fácil, não romantize o estudo, tá? Não é um processo bonito, ele é doloroso, ele é solitário. Então, converse com pessoa, tem alguém que você possa dialogar, seja seu marido, sua mãe, seu pai, alguém que você possa realmente dialogar sem exigir que ele te entenda em todos os momentos, porque vai chegar um momento que ele também não vai te entender. E, tomada essa decisão, seja focado e disciplinado. Seja apaixonado pelo seu sonho. Pense que se imaginar daqui a um ano no mesmo lugar que você está, é inimaginável, é inaceitável. Inaceitável você continuar no mesmo ponto que você está. Procure as formas de organizar, procure as ferramentas que for. Não tá nem aí. Esteja nem aí para preconceitos de estudo, para preconceitos que forem, inclusive preconceitos sobre a sua aparência, sobre as suas orientações sexuais, sobre os seus pensamentos, suas posições políticas. Por nada te impede de realizar o seu sonho. Quase ninguém, né? Tem uma pessoa, você mesmo. Então, tome essa decisão, se organize, seja disciplinado e vem. Porque se a gente quer uma polícia melhor, se você acha que a polícia não tem espaço para você, eu te digo uma coisa, vem aqui e toma o seu espaço. E abra mais espaço ainda para que outros se inspirem em você. Nossa, perfeito o que você falou, assim, que fique aí, gente, essa fala final, né, de incentivo e de ocupar espaços. Nós que buscamos tanto espaço, quando ele aparece, nós temos que preencher e não devemos recuar. E aqui eu quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando, que nos acompanharam aí durante esse podcast. Pedir pra você ir lá no Instagram, no tricô.40, né, Lu? Lá, gente, vai lá, tricô.40. Pra poder seguir e acompanhar e dar essa força para essa rede de mulheres que nós estamos criando aqui por meio do podcast, que não é só um podcast. Num futuro breve será uma rede mesmo, uma comunidade, e que depois eu vou papear com a Luana sobre isso, né? E te agradecer imensamente, Luana, assim, aqui eu deixo meu coração aberto por você ter aberto para mim uma porta gigantesca, sem me conhecer, sem saber quem é a Anne, sem sabe, assim, simplesmente por eu ser uma mulher e por eu ser uma mulher policial. Eu não sei se dentro aqui da polícia ou se com uma outra mulher policial você teve esse acolhimento. Mas eu quero te dizer que eu te acolho muito, te acolho pela mulher que você é, pela referência que você é. Eu te entendo perfeitamente que você está cansada, mas saiba que nós somos mulheres e uma segura a mão da outra, tá? Você é necessária para outras mulheres. Veja uma legião aí, são muitas mulheres que mandaram mensagem no meu Instagram por você. Então eu tenho que te agradecer imensamente, porque você não me cobrou nada, você não me pediu nada, você pelo contrário me deu muito amor mesmo, e eu te agradeço. Não te conhecia pessoalmente, não troquei uma mensagem com você, e ter essa sinceridade, sabe, de você realmente abrir para mim assim as portas da sua rede social,
sem me conhecer, sem me pedir nada em troca, num mundo que nós temos hoje, onde tudo é troca, eu te agradeço profundamente. E saiba que você pode contar comigo sempre. Quer chorar? Pode contar comigo. Quer papiar? Pode contar comigo. Quer sorrir? Eu quero chorona, gente. Nossa, pode contar comigo. Eu sei a sua dor de julgamento, eu compreendo a sua dor de julgamento. Cada uma tem uma forma de se manifestar. Mas o mais importante é a gente olhar para outra mulher com esse cuidado que você tem. Então, muito, muito, muito obrigada. Esse espaço aqui também é seu. Obrigada. Tá bom? Obrigada, gente. Não tem mais o que falar, não. Obrigada. Eu vou encerrar, então, gente. Eu agradeço muito. Mais uma vez, eu preciso aqui agradecer a Luana por esse espaço que ela tá abrindo para mim, para vocês que nos seguem e por essa lição aqui que ela papeou de humanidade, de humildade entre mulheres que exercem um comando, sim, porque a Luana exerce um poder de liderança dentro do seu plantão e com muito amor e carinho com as suas seguidoras, com o pessoal que ela trabalha. Então, muitíssimo obrigada, Luana. Obrigada, e obrigada a vocês que nos acompanharam até o final. Obrigada, gente. Um beijo. Luana.